Salve, salve família, bem-vindos ao Flow News, cara. E hoje eu vou conversar com a Gleisi Hoffmann. Obrigado por vir aí, Gleisi. Bom, dá pra dizer que tem uma história longa no PT, uma figura importante, na verdade, na instituição PT, né? E agora também ministra das Relações Institucionais. É esse o título? É um isso. pouco mais longo que isso, né? É isso, é um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês. Aliás, eu estive aqui em 22, acompanhando o presidente Lula numa entrevista que ele deu na campanha, né? Foi. E você sabe uma coisa interessante, só antes de te falar das relações institucionais, é que essa é a primeira entrevista que interessou aos meus filhos. Eles nunca ficaram interessados por entrevista. Eles disseram assim, mãe, você vai no Flow, o que você vai falar lá? Você conhece o pessoal? Eles acompanham, eu não sabia que acompanhava. Eu achei muito legal. João Augusto, meu filho mais velho, tem 24, lindo. E a Gabriela tem 19, linda também. Valeu, João, valeu, Gabi, obrigado pela moral aí. Agora espero que vocês estejam vendo a mamãe agora aqui, né? Você está substituindo o Padilha nessa, não é? Isso, o Padilha foi. Então, explicar um pouquinho o que é a Secretaria de Relações Institucionais, que às vezes as pessoas não sabem o que faz isso. Faz a relação principalmente com o Congresso Nacional, a articulação com os deputados, com os senadores, mas também com os prefeitos, com os governadores, né, que estão em cargos da institucionalidade. Então, passa por ali. Não é um ministério fim de execução de programas, de projetos, é de relação, para que a gente possa aprovar os projetos do governo, que a gente possa fazer com que os programas sejam executados. Então, é esse o papel. E o primeiro-ministro foi o Padilha, que aí saiu, foi para a Secretaria de Saúde, e quando eu saí da presidência do PT, o presidente me convidou para ir lá. Para fazer. O que dá mais trabalho, ser presidente do PT ou ministro das Relações Institucionais? Ministro das Relações Institucionais me parece um cargo meio difícil mesmo, porque o objetivo ali, como é fazer as coisas, é meio que azeitar as engrenagens, não é? É isso. E a clientela é grande. São 513 deputados na Câmara e 81 senadores. Então, o Congresso é grande. E, obviamente, que todos os deputados, e é legítimo, têm seus interesses de liberação dos programas, seus interesses que os projetos sejam aprovados. Então, assim, é trabalhoso, mas eu gosto de política, gosto dessa conversa. Fui deputada, né? Sou deputada por 2 mandatos, já fui senadora, então eu conheço um pouco a dinâmica da casa. Imagino que sim. E para fazer tudo isso andar, para lidar com esses interesses deles aí, tem bastante coisa que às vezes pega mal, às vezes não se alinha muito bem com que o governo acredita, mas ainda assim precisa conversar para fazer as coisas funcionarem. Inclusive, você esteve conversando com o Mota recentemente, né? Tive, que é o presidente da Câmara. Converso muito com ele, com o presidente do Senado, com os líderes. É que a gente tem que entender o seguinte, o Lula se elegeu com um programa e uma visão de país, mas não elegeu maioria no Congresso. Dos 513 deputados, nós temos do nosso campo político, esquerda, centro-esquerda, cerca de 130. Então, a maioria lá é de centro-direita, direita, e tem agora uma bancada da extrema-direita, que é a bancada que foi eleita por Bolsonaro, enfim. Então, é um Congresso que tem muitas divergências com a nossa visão de mundo, de política, de projeto, de desenvolvimento. Então, obviamente que você tem que negociar. A gente conseguiu aprovar muitos projetos já no Congresso. Negociando, mediando, não é bem como a gente quer, mas também não é bem como eles querem, né? Eu sempre digo, eles podem muito, mas não podem tudo. Nós podemos muito, mas não podemos tudo. Então, a gente tem que chegar numa mediação. E aí, você só faz isso com conversa, com diálogo. Às vezes não dá, às vezes nos derrotam. Aí, às vezes, a gente faz disputa política com eles. Mas é da vida. Depois a gente volta e conversa. Entendi. Essas relações, trocar ideia, inclusive não distribuir, mas negociar cargos, pessoas que estarão ali compondo o governo. Para construir isso com a galera que, especialmente no momento que a gente está com uma polarização exacerbada, não é como se a gente não tivesse polarização antes, mas hoje as redes sociais dão uma acentuada nisso bastante. Não. E a gente, dá para dizer que quando a gente olha lá para a Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente tem dá para a gente perfilar aquelas pessoas lá com algum grau de assertividade só de olhar as redes sociais deles, né? E a gente já consegue imaginar, já consegue identificar, na verdade, pessoas que, em hipótese alguma,
fariam alguma coisa com o PT, com o Lula, Sim. com vocês, apenas e independente de ser uma ideia boa ou ruim. Lidar com... Então, com essa galera, então, não tem conversa, eu imagino. Não, não tem. É muito difícil. Mas tem alguns projetos que até eles votam. Por exemplo, nós estamos nessa discussão da taxação das bets, que eu acho que tem que ter, porque, enfim, não pode. Eu, por mim, até nem existiria a legalização delas. Mas estamos na taxação. O Congresso derrotou a nossa medida provisória, não votou. Né? Nós vamos mandar um projeto e até a bancada do PT, o líder Lindbergh, apresentou um projeto para taxar as bets em 24%. Hoje tem 12%. O PL diz que vai apoiar. Esse pessoal diz que vai apoiar. Então, assim, tem alguns temas que não necessariamente ficam divididos, podem apoiar. Entendi. Mas uma parte do Centrão não vai apoiar. Você está entendendo? Então, são temas que às vezes dá para a gente ter o apoio. Mas, de fato, por posicionamento político é muito ruim. A gente tem muita divergência deles, do jeito que eles fez. Essa questão, por exemplo, dos Estados Unidos. Agora, essa semana, a Comissão de Ética da Câmara livrou o Eduardo Bolsonaro. Gente, isso não é sério. Como é que tem um cara lá que está com toda a sua estrutura de gabinete, custando ao Brasil, fazendo ações contra o Brasil, entendeu? Para taxar o Brasil, para pôr a Magnitisc aqui. Então, isso é ruim para a Câmara. Muito ruim. Então, isso a gente tem divergência absoluta. Você acha que já que a gente... Pô, tu abriu algumas caixinhas aqui, vamos lá, vou pegar só a última. Tu acha que o Eduardo Bolsonaro ele tem o cacife para influenciar, de fato, o governo americano a tomar as medidas que tem tomado? Acho que não. Tanto que o Trump recuou, já disse que teve uma química com Lula, já gostou, já marcou para conversar e vai conversar dia 26. Eu acho que eles foram para lá com um monte de informação errada, tentaram vender isso, influenciaram no início. Trump aproveitou isso para colocar a questão das taxações, já estava taxando o mundo inteiro, e aí veio com aquele papo que aqui não tinha democracia, que Bolsonaro era um perseguido. Aí depois ele foi vendo que não era bem assim, entendeu? Que aquele pessoal lá estava mentindo. E, de fato, estava mentindo, porque o processo judicial aqui foi correto contra o Bolsonaro. Ele pôde se defender, teve o devido processo legal, então não foi nada feito fora do que determina a lei. E aí eles viram que não tinha condições. E o Brasil teve uma resposta muito boa a toda essa situação. Né? O pessoal às vezes diz assim, não, o Lula teve sorte, porque o Trump resolveu brigar e ele cresceu nessa briga. Não é que ele teve sorte, ele soube responder corretamente. Né? O que ele fez? Ele disse assim, nós negociamos qualquer coisa do ponto de vista comercial, mas a gente não vai negociar soberania, nós não vamos negociar nossa justiça e nem nosso processo político interno. Isso cabe a nós. Então, você quer taxar? Taxa, nós vamos nos virar. Eles taxaram um monte de coisa, demoraram alguns dias, voltaram atrás, na maioria, porque isso afetou lá a economia. Então, hoje a gente tem cerca de 30% das nossas exportações taxadas por eles. E são setores muito específicos. E o governo já fez linha de crédito, já está ajudando e está abrindo outros lugares. Essa ida do Lula para a Ásia, do presidente para a Ásia, não é para brincar, não é para abrir comércio mesmo, dizer assim, olha, a Ásia é imensa, precisa da nossa carne, precisa do nosso minério, precisa da nossa produção aqui. Então, a gente não sofreu com a taxação do Trump. E eu acho que ele sentiu isso. E nem com a Magnitisc, entendeu? O Brasil não recuou, nem o Supremo recuou. Então, eles gritaram de lá, o Supremo continuou com o processo, aqui não tem. Então, eu acho que isso foi importante. Ele sentiu que ele não podia romper com um país do tamanho do Brasil, com a influência econômica que o Brasil tem, com o peso político que o Brasil tem na América Latina, e deu um passo atrás. Você acha que a principal dor ali do Trump tem a ver com de vez em quando a gente falar que talvez o dólar não seja o melhor caminho, pensar em outras moedas? Você acha que o Trump... Porque assim, na carta que o Trump publica, falando da taxação, ele fala, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro, mas tem um monte de coisa naquela carta ali que parece que ele copiou e colou de outro lugar, então não sei se tem muita personalidade ou tem muita intencionalidade, na verdade, naquela carta ali. O que tu acha que é a verdadeira razão
pro Trump entrar nessa com a gente? Acho que foi um conjunto ali, uma indução política dessa questão do Bolsonaro, que depois ele voltou atrás, deixou o Eduardo Bolsonaro pendurado no pincel lá, e ficou lá sozinho, não aconteceu nada. A anistia subiu no telhado, porque se juntou com aquele projeto que foi o projeto da blindagem, então virou impunidade, se juntou com aquilo, então não deu. Mas é óbvio que ele tem os interesses comerciais, ele tem os interesses em relação às plataformas, né, que isso é forte, e tem os interesses não só comerciais, mas também financeiros. Ele quer que o dólar continue sendo a moeda forte do mundo. O problema é que com as ações que ele faz, ele depõe contra o dólar, né? E o presidente tem feito um movimento com os BRICS que eu acho muito legal. Que é assim, não pode todo mundo ficar alinhado só aos americanos. A gente quer conversar, quer ter negociação, ninguém quer romper e não vai fazer parte nunca da linha do Brasil romper, mas a gente também quer ser respeitado, não pode ser só do jeito que eles querem, né? Então, ter relação com outros países, abrir comércio, fortalecer é importante. E o presidente tem dito realmente, falou agora na Indonésia, disse, não, nós temos que fazer comércio com as nossas moedas, né? Falou. Eu acho que isso deve deixar o Trump um pouco receoso. Mas vamos ver nessa mesa de negociação o que sai. Eu acho que tem boas perspectivas. Bom, a gente ouve também aqui no mundo dos plebeus, entre aspas, que os presidentes se encontrarão no momento que as coisas já estiverem definidas, no fim das contas, né? O Lula e o Trump não vão ficar ligando um para o outro para ficar discutindo essas paradas. Sim. Sem que, sei lá, até porque eles têm muito mais o que fazer, né? Não que essas não sejam temas importantes, mas tem outras pessoas capacitadas para levar adiante essas negociações e eles entram e eles apenas apertam as mãos ali e selam esse pacto, né? A gente tá longe desse aperto de mão? Não, veja, você tem razão. Todo encontro de presidentes ele é preparado antes. Tem um time que fala, que conversa, que vê para preparar, né? Mas, obviamente, que eles podem, no encontro... Trocar uma ideia. E se eu conheço bem o Lula, ele vai trocar uma ideia. E eu acho que o estilo do Trump também é de trocar ideia, entendeu? Não ir muito pelo script. Então, assim, eu acho que tem coisa já preparada, tem propostas que o Brasil vai levar, deve ter propostas também dos americanos, mas pode rolar ali na conversa uma coisa diferente. Pelo estilo dos presidentes. Quem vai lidar com boa parte de tudo isso daí é o Marco Rubio, né? E o Marco Rubio, ele tem uma ideologia muito forte, apesar de ser muito leal ao Trump, né? Sim. Basicamente vai dizer o que o Trump estiver direcionando ele para fazer, né? Mas esse desalinhamento político e ideológico entre o Brasil e os Estados Unidos, tu acha que pode ser um empecilho, atrapalhar disso acontecer da melhor forma? Não, acho que não. Senão já teria acontecido, né, nessa tentativa do Eduardo Bolsonaro. Não vejo isso como problema nenhum, não. Que bom, que bom.